Bem-vindos a mais um episódio de Hein, Professor? Como vai, Martin? Eu vou bem, e você? Hoje eu perguntei primeiro. Ok. Vamos continuar. Parece até uma história sem fim. Sim, hoje falaremos da pedra de tropeço. Martin, essa pedra tem sido uma pedra de tropeço desde a rebelião no céu. Pois é, sim. Até mesmo antes da criação desse planeta, já era uma pedra de tropeço. Imagine quantos anjos não tropeçaram nela. 1/3 dos anjos. Provavelmente em alguns bilhões. Sim, bilhões. Agora, Martin, uma vez que sempre foi uma pedra de tropeço e continua sendo, nós precisamos orar. Nosso querido Pai, nós te agradecemos por essa pedra na qual podemos colocar a nossa fé. Ajuda-nos a descobrirmos quem ela é e o que ela é, para que assim não a rejeitemos. Ajude nossos ouvintes, conceda-nos o Espírito Santo e ajuda-nos a compreendermos este assunto. Em nome de Jesus, amém. Amém? Em Mateus 21, verso 42, Jesus diz: Vocês nunca leram nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso é obra do Senhor? É maravilhosa aos seus olhos? Essa pedra de tropeço é Jesus, naturalmente. Eles o rejeitaram. E o diabo empenha-se em fazer toda a humanidade rejeitá-la também, em todos os séculos, especialmente no nosso. E a Bíblia diz que os portões do inferno não prevalecerão contra o fato de que ele é a rocha, a pedra de tropeço. Não Pedro, mas Jesus. E isso é muito importante, porque também é muito complexo, uma vez que tantas pessoas são enganadas sobre este assunto. Hoje falaremos sobre essas coisas, e pode soar bem, um pouco duro, pois vamos dizer que qualquer um que não se encaixe no molde de Jesus é basicamente o anticristo. Sim, e está perdido. Sim. Naturalmente, Deus olha para o coração do indivíduo. Ele leva em consideração o histórico, o conhecimento daquela pessoa, E a luz que ela teve, a luz que ela recebeu. Então, nós não vamos julgar aqui quem é que vai para o céu e quem não vai, pelo menos indivíduos, mas vamos julgar os sistemas. Ok? Portanto, vamos começar. Temos aqui uma citação da Review and Herald. A morte de Jesus para a redenção do homem levanta o véu e reflete uma inundação de luz, voltando centenas de anos sobre a instituição do sistema judaico, que é um sistema de religião. Sem a morte de Cristo, todo esse sistema não faria sentido. Então, toda a tipologia, toda a lei cerimonial, todos os sacrifícios, tudo apontava para uma coisa. E se tirarmos Cristo da equação, se torna apenas um ritual, uma cerimônia que não tem sentido. e foi o que aconteceu. Sim. Então, sem a morte de Cristo, todo esse sistema religioso é morto. Não tem sentido. Os judeus rejeitaram Cristo e, portanto, todo o seu sistema religioso tornou-se indefinido, inexplicável e incerto. Estamos falando aqui da nação. Não estamos falando de indivíduos, porque haverá indivíduos que aceitarão a pedra de tropeço. Eles atrelam tanta importância às cerimônias de tipos que encontraram seu antitipo, como fazem para a lei dos 10 mandamentos, que não era uma sombra, mas uma realidade duradoura como o trono de Jeová. A morte de Cristo exalta o sistema judaico de tipos e ordenanças, pois revelam que eles eram de origem divina, cujo objetivo era manter viva a fé dos corações de seu povo. As cerimônias eram importantes, mas o tipo se cumpriu no antitipo. Vamos ler o que Miqueias disse. Miqueias, capítulo 1, verso 1. De que maneira iria eu diante do Senhor para curvar-me diante do Altíssimo Deus? Iria eu sem ofertas queimadas e bezerras de um ano?
Se agradaria o Senhor com milhares de carneiros ou 10 milhares de rios de óleo? Deveria eu dar o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma? Ele mostrou a você, ó homem, aquilo que é bom, e o que o Senhor exige de ti, que haja justamente, que ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Portanto, o sacrifício é de importância apenas ao contemplarmos Cristo nele. Exato. Se você perde o foco de Cristo, aí tudo não passa de ritual. Só sobra isso, só sobra cerimônia. Uma liturgia. Meramente uma liturgia cristã. Agora, essa notícia aqui é bastante recente. Parece que Roma, até certo ponto, o Vaticano, apesar de nunca terem admitido possuírem objetos do templo, estão dispostos a devolver os vasos do templo. Isso é novidade? Recentemente, depois dos feriados judaicos, um artigo foi publicado na New York Times. O artigo foi escrito aqui no Israel 365, a respeito de um membro do parlamento italiano que não quer ser identificado, que encontrou-se pela internet com o ministro da Herança e Assuntos de Jerusalém, Amihai Eliyahu. O primeiro-ministro italiano disse que a Itália está preparada para devolver agora os vasos perdidos do Templo de Israel. A reação aqui em Israel foi avassaladora. Seria isso verdade? O artigo continuou e viralizou entre muitas comunidades judaicas e cristãs de fé. Não dá para separar os dois. Ele sempre coloca as duas comunidades. Especialmente agora. Sim. E a hora é agora. Bom, se isso vai mesmo acontecer ou não, o fato é que este assunto está causando um grande rebuliço na comunidade. O artigo continua. A boa notícia nesse cenário é que a posição oficial do Vaticano é que eles nem confirmam e nem negam possuírem os objetos do templo herodiano, como a menorá de ouro, as tábuas sagradas, os altares, as vestes sacerdotais e coisas assim. Então existe uma discussão entre os altos oficiais dos governos. No passado, eles sempre negaram possuir essas coisas. Mas o fato histórico é que eles foram levados para Roma. Então, se eles ainda de fato existirem, devem estar em algum lugar. E o lugar mais lógico seria o Vaticano. Agora imagine, por 2000 anos praticamente, menos os 70, é claro, esses objetos ficaram escondidos, se for verdade, é claro. Mas é isso que eles dizem. Aqui temos mais um artigo do Ministério Casa de Davi. De meu escritório, eu vejo todos os dias o arco de Tito. Este é o ministro que está falando a Israel. Aquele político que não quer se identificar, por algumas razões. É difícil não olhar para ele. Ele é impressionante. E qualquer um pode ver o que está desenhado no arco. Aquele ali é o arco de Tito. Nele é possível ver escravos judeus carregando artigos do templo para o seu exílio. Aqui na gravura podemos ver a menorá, assim como alguns outros objetos. 2000 anos atrás nós derrotamos vocês. Lembre-se, é o ministro italiano, Roma. Nós destruímos o seu templo, massacramos o seu povo, crucificamos gente e exilamos judeus por todo o mundo. E eu acho que vocês mereceram. A razão pela qual ele disse isso é porque a história nos conta que os judeus zelotas mataram muitos soldados romanos. Sim, no primeiro cerco. O tempo todo. Eles eram como terroristas. Eles mataram tantos soldados que Roma se cansou deles. No primeiro cerco, quando o exército romano retrocedeu, os zelotas judeus foram atrás deles e mataram muitos soldados romanos. É por isso que Tito voltou lá e destruiu Jerusalém. A própria tradição judaica diz isso. Bem, 2000 anos se passaram e desde então vocês passaram por uma grande mudança. Vocês voltaram para a terra de Israel e, eu acredito, merecem ter voltado. Deus prometeu que um dia vocês retornariam e esse tempo é agora. Martin, eu não acho que eles compreendem a tipologia. Não.
Eles ignoram quando a Bíblia diz que a casa deles seria deixada desolada. Eles não entendem essa parte, mas essa é a realidade de hoje. E dentro da crença dispensacionalista, é isso que as pessoas acreditam. Que há duas dispensações, uma tratando dos judeus e outra dos cristãos. Mas eu pergunto a você, Martin, como os dois podem caminhar juntos sem ignorar o elemento Jesus? É impossível. É impossível. Temos aqui um artigo. Este artigo foi publicado na Academia e nos dá um resumo aqui. Eu só peguei o abstrato. Teopolíticos, a Terra Santa, o zionismo cristão e o zionismo judaico-religioso. Martin, esse termo é impróprio. Não faz sentido? Zionismo cristão? É impossível. Porque Cristo não encaixa nessa frase. Não. Será que Jesus está pela metade aí? Já que a outra metade o rejeita? Você se lembra do que aquele membro do Sinédrio disse? Nós não aceitaremos Jesus. Preferimos Auschwitz. Nós já mostramos esse vídeo aqui muitas vezes. Não tem por que colocar de novo. Mas o judeu ortodoxo não aceita Jesus. Não. Isso provavelmente significa que eles ainda creem que ele virá. O que, por si só, já nega Jesus. Exato. Eles dizem, vocês cristãos, aquele membro lá do Sinédrio que disse, vocês cristãos acreditam nesse Jesus, mas nós não. Não acreditamos em Jesus. E também o zionismo judaico-religioso. O artigo foca no centro teopolítico do zionismo judaico-religioso e sionismo cristão-americano. A militância política, caracterizando dois movimentos messiânicos milenariano, como o zionismo cristão e o sionismo judaico-religioso, constituem uma ainda sob pesquisa e um ainda teorizado aspecto de que, no momento, é de fundamental importância, já que suas implicações imediatas e de longo prazo na questão muito sensível e volátil entre palestinos e israelenses, dentro do domínio doméstico americano-israelense e na comunidade internacional mais ampla. Ou seja, eles estão perguntando, qual é a relevância disso? Por que existe essa tendência política? Por que estão dispostos a irem à guerra? Por que estão dispostos a passarem por toda essa turbulência? Qual é a questão por trás? É porque isso está ligado a uma visão religiosa. E a visão religiosa é a de que os filhos de Israel retornarão à Terra Santa, para que o templo seja reconstruído. Mas Jesus disse que permaneceria desolado. O templo era um lugar de adoração. Sim. Era um lugar em que todas as coisas apontavam para Cristo. Sim, e uma vez que Cristo veio e preencheu aquele templo, e eles o rejeitaram, uma vez que o sacrifício foi feito, já que por um sacrifício ele foi aperfeiçoado para sempre, o sacrifício de animais perderam seu sentido. Portanto, o templo também perdeu seu sentido. Como é possível, então, que cristãos e judeus, ao mesmo tempo, lutem por um ideal que não seja bíblico? Não faz sentido? Isso seria um tapa na cara de Jesus, no caso dos cristãos quererem reconstruir um templo. Exato. E nós vemos que esta é a intenção de muitos. Na verdade, Martin, os fatos da história mostram que muitos judeus em Israel hoje não são descendentes dos judeus originais, mas sim daqueles que se converteram ao judaísmo. Então, tem muita coisa política aí no meio, sabe? Continua dizendo, apesar do processo de sacramentação da política e da politização das religiões ter já se manifestado de maneiras incontáveis ao longo dos séculos, o sionismo cristão e o sionismo religioso judaico são um fenômeno sem precedentes, considerando-se sua natureza híbrida única, seu alcance político e preeminente, capaz de mobilizar e apelar os crentes por suas habilidades comunicativas e organizacionais,
e grau de institucionalização. É um sistema enorme, no qual os governos e as religiões estão ligados. É um sistema político-religioso que pretende ser militarmente ativo para implementar aquilo que eles acreditam. Ora, a Bíblia não diz que a igreja e o Estado se uniriam? Sim, mas não deveriam. A Bíblia não recomenda isso. E este fervor estaria confinado apenas nos Estados Unidos? Não. No mundo todo. E por que Israel está envolvido? Qualquer um que pula nessa mentalidade estará envolvido, estejam na Europa ou vivendo em qualquer lugar do mundo. Todos os olhos olham para Jerusalém. Mas e a pedra de tropeço? Foi posta de lado. Muito bem. Vejamos uma citação do Espírito de Profecia. O Salvador disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida. Martin, esse texto é bem direto, não é? Mas a ira de Deus habita nele. E mais uma vez, esta é a vida eterna, para que te conheçam, o único e verdadeiro Deus, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós já falamos dos judeus. Eles rejeitaram Jesus como o Messias. E até mesmo os judeus messiânicos, o Messias que eles aguardam é meramente um libertador daquele país. Pois é, não é Deus vindo para levar o seu povo para casa. Sim, é um Messias que não te liberta da escravidão do pecado. É um libertador nacional. Na verdade, o Islã está muito envolvido na questão, porque os dois compartilham dos mesmos lugares santos. Vamos continuar com o artigo. O mohamedismo tem os seus conversos em muitos lugares, e seus adeptos negam a divindade de Cristo. Deveria esta fé ser propagada e os defensores da verdade falharem em manifestarem o intenso zelo de derrubar o erro e ensinar os homens sobre a pré-existência do único Salvador do mundo? Oh, como precisamos de homens que pesquisem e creem na palavra de Deus, que apresentem Jesus ao mundo em sua natureza divina e humana, declarando com poder e em demonstração do Espírito que não há outro nome debaixo do céu entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Oh, como precisamos de crentes que apresentem Cristo na vida e no caráter, que o exaltem diante do mundo como o brilho da glória do Pai, proclamando que Deus é amor. Esta mensagem se opõe diretamente ao judaísmo moderno e ao Islã, porque os dois rejeitam a pedra de tropeço. Mas isso não significa que sejamos contra o povo que crê no Islã ou contra o povo judeu. Não somos contra as pessoas. Nós somos contra o sistema. Seu erro tem que ser exposto. Exato, porque o sistema cristão tem uma regra. E essa regra é que Jesus é o único caminho. Essa é a regra de Deus. E podemos incluir todas as outras religiões também. E é claro que elas vão se ofender. Mas não podemos fazer nada, porque temos o zelo de apresentar Cristo em sua forma divina e humana. Porque Ele é o único caminho da salvação. Martin, se você está no caminho da destruição, e eu disser, meu amigo, você está no caminho errado, pegue este outro caminho. Este é o correto, que vai te levar ao lugar seguro. Isso faz de mim seu inimigo mortal? Bem, infelizmente é assim que o mundo vê. Mas não deveria ser assim. Agora, isso já foi exposto há muito tempo atrás. A Reforma expôs esse erro. Este é um escrito de Martinho Lutero. O próprio turco. Aqui, Martin, quando se lê turco, devemos entender muçulmano, ok? Aham. O próprio turco, que acredita que há apenas um Deus que criou todas as coisas, permite que Cristo seja um profeta, apesar de ele negar que ele seja o único e verdadeiro Filho de Deus. Mas eu, e louvado seja o Senhor,
Aprendi pelas Santas Escrituras e pelas minhas experiências e lutas, tentações e combates contra o demônio que este artigo da humanidade de Cristo é certo e seguro, pois nada tem me ajudado mais durante grandes tentações espirituais do que o meu conforto em saber isto, que Cristo, o verdadeiro e eterno Filho de Deus, tornou-se a nossa carne e ossos. Assim como Paulo diz em Efésios capítulo 5, somos membros do corpo dele, de sua carne e ossos. Ele se assenta à direita de Deus, fazendo intercessão por nós. Quando seguro esse escudo da fé, eu logo afugento o perverso com todos os seus dardos inflamados. Então, até mesmo a reforma protestante nos diz que não há outro caminho. Não há outro caminho para ser salvo além de Jesus Cristo. Na verdade, eles reestabeleceram isso muito claramente. Sim. E Lutero continua: Deus, desde o início, segurou firme essa questão e poderosamente defendeu a mesma contra todos os hereges, como o Papa e os turcos. E depois a confirmou com muitos sinais milagrosos, para que todo aquele que se opõe a ela sejam finalmente confundidos. E ele tem razão, a pedra de tropeço ainda está aí. Pois é, ainda causa bastante confusão, bastante luta, na verdade. Nada mudou. Mas o fato de ainda estarmos falando a respeito significa que os portões do inferno não prevaleceram contra ela. Amém? Sem dúvida. Temos aqui um artigo que vem de uma fonte maçônica. É da Conejo Valley Lodge. É um artigo escrito em 2018. E o artigo diz o seguinte: há uma notável conexão entre a maçonaria e Israel. Nós já falamos sobre isso antes, mas aqui é uma fonte maçônica confirmando aquilo que já tínhamos dito. Em 2 de novembro de 1917, Balfour escreveu uma importante carta para o líder judeu mais influente na Inglaterra, o Lord Walter Rothschild. Naturalmente, isso foi precedido, e o próprio artigo diz isso, por uma discussão entre Winston Churchill e os demais jogadores envolvidos. Esta carta, que começa dizendo: o governo de Sua Majestade vê com favor o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, tornou-se a base legal para a divisão da Palestina e estabelecimento de um Estado judeu. Se houve uma divisão, então deveriam haver dois Estados. Muitos artigos que lemos por aí, nos dias de hoje, dizem que esta guerra que está ocorrendo em Gaza, na verdade, põe em perigo a solução dos dois Estados. Talvez eles queiram que Israel domine tudo, para que ele possa determinar que tipo de política e situação religiosa vai dominar ali. Mas seja esse o caso ou não, é interessante que essa daí tenha sido a ideia original. Em 19 de novembro de 1947, logo antes de um voto importante nas Nações Unidas sobre a divisão da Palestina, Weizmann foi para Washington, D.C., para fazer lobby ao presidente americano Harry Truman. Após um breve encontro, Weizmann persuadiu o presidente a apoiar o estabelecimento de um Estado judeu. E Truman seguiu adiante, removendo todos os obstáculos e convencendo os vários delegados a assegurarem de que a resolução favorecendo a divisão recebessem votos suficientes. Em 29 de novembro de 1947, com 33 votos a favor, 10 contra e 13 abstenções, a Resolução das Nações Unidas 181 tornou-se a base internacional para o estabelecimento do Estado moderno de Israel. E daí, eles continuaram a dizer que virtualmente todos os grandes jogadores que estavam envolvidos eram maçons. Portanto, eles têm orgulho disso. Exato. É por isso que o colocaram no site deles. Sim. Portanto, trata-se de um Estado maçônico. Não é um Estado que tenha surgido por uma ordem divina. E é muito importante que as pessoas entendam isso. Não é o cumprimento da profecia bíblica, mas sim um projeto humano. Correto. Muito bem, se este é o caso, porque qual é o plano deles? Se acontecer assim,
deve ser uma contrafação. Originada da onde? Como já dissemos muitas vezes, esta é uma atividade jesuíta de contra-reforma, correto? Para arrastar o mundo a aceitar estas falsas interpretações religiosas. O engano de que o anticristo virá no futuro para se assentar no templo judaico. E dessa maneira, a mira é removida do papado, o verdadeiro anticristo. A reforma protestante não identificou o papado como anticristo? 100%. 100%, Martin. O papado não se encaixa em todos os critérios bíblicos de Daniel e Apocalipse? Sim, Pode ser outra coisa. de jeito nenhum. Será que a Bíblia expande essa questão, nos mostrando que existam várias possibilidades de anticristo ou apenas uma? Uma possibilidade. Então este é um falso sistema de interpretação. É uma contrafação. Satanás é o mestre da inversão. Muito bem. E se você quiser reunir todos os sistemas religiosos, e a maioria deles, 99% deles, rejeitam Jesus como o Messias, então, mais uma vez, você está rejeitando a pedra de tropeço. Muito bem. Este é um artigo da Washington Post. Metade dos evangélicos apoiam Israel porque acreditam que ele faz parte de uma importante profecia do tempo do fim. A promessa de Deus a Abraão e seus descendentes era para todos os tempos. Mas se você está em Cristo, você é um descendente de Abraão. Eles ignoram essa frase. Completamente. Está lá em Hebreus. Em Cristo, nós somos a semente de Abraão. As atitudes evangélicas com relação a Israel mostram que aqueles que concordam fortemente que Israel seja importante para o cumprimento das últimas profecias passa de 60%. Isso é bastante coisa, Martin. É surpreendente. Mas também vale a pena salientar outra coisa que Jeffries disse à CNN. Jerusalém, disse ele, é o relógio da profecia. Esta profecia é a profecia bíblica do retorno de Jesus Cristo e do início do arrebatamento do fim dos tempos. É uma grande confusão. Não é uma grande besteira? Completa. Vai haver um arrebatamento? Sim, haverá. Quando Jesus voltar para nos buscar. Aí será o arrebatamento. Mas ele será secreto? Claro que não. A Bíblia ensina um arrebatamento secreto? De jeito nenhum. A Bíblia diz que assim como o relâmpago do Oriente é visto no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, correto? Esse arrebatamento ocorrerá no momento em que Jesus voltar para tomar para si toda sua igreja, a Israel espiritual, para o céu com ele. Correto. Então, Martin, é interessante que metade dos evangélicos apoiam Israel porque acreditam que isso é profeticamente importante. E quase 80% pensa assim. Existem muitas pessoas no mundo evangélico que estão confusas. Como é possível que haja uma aliança como essa? E que essa dicotomia de pensamento se encaixe em uma figura profética? Martin, e se a maçonaria fosse o instrumento de montar todo esse sistema, a fim de cumprir uma figura profética hipotética que não seja bíblica, para tomar o lugar da figura profética bíblica? Se esse é o caso, como vamos confiar nisso? Mais umas citações do Espírito de Profecia. A fraude percorre todas essas associações secretas. Ninguém pode aliar-se a elas e permanecerem homens livres diante de Deus e do céu. É verdade. A natureza moral é dragada para aquilo que Deus pronuncia como injusto, que é contrária à vontade e os mandamentos dele. Aquele que professa amor a Deus pode até ser colocado em posições chamadas de honrosas dentro destas associações, mas aos olhos de Deus, ele está manchando a sua honra como cristão e se separando para mais e mais longe dos princípios da justiça e verdadeira santidade. Ele está pervertendo os seus poderes que foram comprados pelo sangue de Jesus. Está vendendo a sua alma por uma ninharia. É bem forte isso daí. Pois é. Após ler isso daí, acho que um cristão
Deve pensar bem antes de se unir a uma sociedade secreta. Ou a qualquer coisa relacionada a ela. Na revelação de seus juízos justos, Deus quebrará todas estas associações. Quando o juízo se assentar e os livros forem abertos, será revelado o anticristianismo de toda essa confederação. Aqueles que escolhem unirem-se a sociedades secretas estão reverenciando ídolos tão insensíveis e tão sem poder para abençoar e salvar a alma como são os deuses dos hindus. Temos aí mais uma grande religião, com mais de 1 bilhão de adeptos. E que também rejeitam a pedra. Se a pedra não estiver em seu lugar, o edifício não pode ser construído. Correto? Tudo gira a respeito de Jesus. Tudo envolve a escolha. Aceitamos Jesus como Salvador? Quem é Ele? Seria Ele, como o Islã diz, apenas mais um profeta? Ou seria Ele como o ortodoxismo judaico ensina? Ou seja, um impostor? Deveríamos, na verdade, esperar por outra pessoa? Pois é. Ou mesmo, o Jesus que alguns judeus aguardam será apenas um libertador daquele país, e não um Deus em pessoa vindo do céu para levar-nos para lá. Mais uma citação. Foram-me mostrados alguns que estão no grande erro de acreditar que é seu dever irem à antiga Jerusalém e pensando que tem alguma obra a fazer antes que o Senhor venha. Esta visão é calculada para tirar a mente e o interesse da obra presente do Senhor, debaixo da mensagem do terceiro anjo. Já falamos sobre o terceiro anjo, não é? Justificação pela fé é a essência das 3 mensagens angélicas. Não aceitem a marca da besta. Não aceitem o falso sistema de adoração, que coloca o domingo como sinal de descanso ao invés do sábado de Deus. Para aqueles que acham que ainda têm que ir a Jerusalém para refletir naquele local, seus recursos estão sendo retirados da verdade presente, a fim de irem eles mesmos e outros para Jerusalém. Eu vi que tal missão não traz benefício algum. Já levaria um tempo enorme para fazer um pequeno grupo de judeus passar a acreditar na primeira vinda de Cristo. O que dizer então da segunda vinda? Vi que Satanás tinha enganado muito bem alguns com relação a isso, e que almas ao redor dessas pessoas, aqui neste país mesmo, poderiam ser ajudadas por eles e levadas a guardarem os mandamentos de Deus, mas estas são deixadas a perecer. Portanto, ao nos concentrarmos em Jerusalém e no que está acontecendo lá, almas que estão bem ao nosso lado estão sendo perdidas. Nós já mencionamos isso aqui antes. Não existe um grupo especial. Não devemos alcançar especialmente esse povo ou aquele povo, porque assim alguém sempre vai ficar de fora. Por acaso, a mensagem da pedra de tropeço precisa chegar ao povo do Islã? Sim, Precisa chegar aos judeus? claro. Precisa chegar ao sionismo? Sim, Precisa chegar ao hinduísmo? sem dúvida. E também não precisa chegar ao cristianismo confundido, Claro. porque este está olhando para um lugar, ao invés de olhar para os seus próprios corações para prepararem-se para a vinda de Cristo. Ou seja, todos devem ser alcançados. Ninguém é especial. Isto aqui é também do espírito de profecia. Eu vi que a antiga Jerusalém nunca seria reconstruída. Será que o novo templo deveria ser reconstruído? Não, é claro que não. Por que o templo não pode ser reconstruído? Porque, como dissemos antes, isso seria uma negação do sacrifício de Cristo. Qual é o sentido de retomar cerimônias e rituais que apontam para Cristo se ele já veio? Isso nega o único sacrifício que foi aperfeiçoado para sempre. Satanás está dando o seu máximo para levar as mentes dos filhos do Senhor nessas coisas agora, bem no tempo da colheita, para distraí-los e impedi-los de dedicarem todo o seu interesse na obra presente do Senhor, fazendo-os assim negligenciar a preparação necessária para o dia do Senhor. Temos uma mensagem a pregar, e a mensagem é: aceitem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Jesus precisa ser aceito. Essas religiões aí já o rejeitaram. Não podemos ser parte delas.
Mais uma citação, Martin. Homens e mulheres podem estudar a vontade de Deus com proveito. Que jovens moços e moças, enquanto ainda têm o vigor da juventude, comecem a estudar a palavra de Deus, que expressa a vontade dele. Os caminhos de Cristo estão certamente marcados na palavra. Vão aonde podem ser achados hoje. Não procurem ir à terra na qual Jesus caminhou há séculos atrás. Jesus diz: aquele que me segue não entrará em trevas, mas terá a luz da vida. Podemos conhecer muito mais de Cristo por seguir os seus passos na obra da redenção, buscando o perdido e o que perece, do que fazendo viagens para a antiga Jerusalém. Cristo trouxe o seu povo para esta igreja. A gente devia ter salientado essa frase. É verdade, devíamos. Na verdade, deveríamos ter feito isso com toda essa página. Sim, ela é muito importante. Precisamos pontuar que milhares de judeus saíram desse sistema para o mundo cristão. Isto porque o sistema cristão é o cumprimento das cerimônias judaicas. Portanto, a verdade está no verdadeiro cristianismo, que não rejeita a pedra de tropeço. Portanto, a igreja abandonou esse sistema de rituais para tornarem-se o corpo de Cristo. Sim, isso porque compreenderam o significado daquelas cerimônias. É por isso que o véu foi partido de cima a baixo, porque o antigo sistema já era. Jesus varreu para longe as cerimônias da tipologia antiga. Ele não nos deu liberdade para restaurar esses ritos ou para retomar qualquer coisa que lembre os sacrifícios antigos literais. Isso é bem claro, Martin. E bíblico. Pois é, 100%. Não é apenas porque foi ela que escreveu que isso não tem embasamento bíblico. O Senhor requer do seu povo apenas sacrifícios espirituais. É o que lemos lá em Miqueias. Tudo que tenha relação à sua adoração é colocado debaixo da superintendência de seu Santo Espírito. Jesus disse que o Pai enviaria o Espírito Santo em seu nome para ensinar os seus discípulos todas as coisas e para fazer com que se lembrassem de tudo aquilo que havia dito a eles. Martin, quando Paulo foi pregar em um certo lugar e as pessoas de lá já tinham aceitado Jesus, mas não tinham compreendido nada sobre o Espírito Santo, ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nunca ouvimos falar dele. Não é? Ora, se o verdadeiro Espírito não está trabalhando e você é apontado de volta para tipos e sombras, o Espírito que está te levando de volta para essas coisas é um espírito imundo. E está te levando para a Babilônia. Está te levando para a Babilônia. A maldição repousa sobre Jerusalém. O Senhor obliterou aquelas coisas que os homens adorariam em Jerusalém. Ainda assim, muitos reverenciam coisas literais na Palestina, ao mesmo tempo que negligenciam contemplarem Jesus como seu advogado no céu dos céus. Este é um artigo da Review and Herald. Isso diz tudo. É verdade. Este artigo menciona essas pessoas que estão todas empolgadas por causa da reconstrução de um templo e de seus artigos serem devolvidos a Jerusalém. Ao mesmo tempo que se esquecem de Jesus. Exatamente. Não seria então muito importante entendermos Jesus? Entendermos sua missão? Qual é ela? Morrer para salvar a todos? Isso inclui os judeus? Cada pessoa. E os muçulmanos? Também. E os hindus? E os xamãs? Seja lá o que for. Adoradores da natureza, nova era, ateus, qualquer um. Lucas 16:16. E a lei e os profetas até João. Ponto. Isto foi até João Batista. E acabou. Desde então, o reino de Deus é pregado, e cada homem emprega força para nele entrar. A lei e os profetas foram até João. Se alguém quer repetir isso e criá-lo novamente, está negando esse verso da Bíblia. Completamente. É melhor arriscá-lo da Bíblia logo. Mateus 11:12. E dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Eles o tomaram pela força?
Quantas pessoas não foram mortas? Milhões. Mas os portões do inferno prevaleceram? Não? Ainda está aí. Então deve ser a verdade. É claro que é. Do contrário, já teria desaparecido. Veja o quanto eles se esforçaram. Quanto Satanás tem tentado, pelos últimos 2000 anos, se livrar disso daí. Se livrar da Bíblia. Se livrar do verdadeiro cristianismo. Misturar o paganismo ao cristianismo. Ele tentou mudar a lei de Deus. Ele fez tudo em seu poder para eliminar Cristo. Ele também criou novas teorias e profecias, jogando no futuro, no passado. Ele fez de tudo. Mas tudo mesmo. Ele chegou ao ponto de ter que criar um falso sistema de cristianismo para tentar se livrar do verdadeiro. E é um monte de besteira. Nada se encaixa nele. Atos 28, 31. Pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda confiança, sem impedimento de nenhum homem. Essa é a nossa missão. Essa daí. Todo o resto é pura besteira. Salmos 2, 3. Peça-me, e te darei os gentios como sua herança, e os confins da terra como sua possessão. Está falando sobre Jesus Cristo. Ele iria tomar todo mundo sob sua posse, e não concentrar-se em um pequeno paizinho. Tu o esmigalharás com uma vara de ferro, tu o despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Eles têm feito isso? Não. Infelizmente, o rejeitaram. Isto é o Antigo Testamento, Martin. Já lemos muitas vezes. É uma profecia. Pois é? E o rejeitaram de novo. E dizendo, o tempo se cumpriu e o reino de Deus está às portas. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A lei e os profetas foram até João Batista. Marcos 4:11, dizendo a eles, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas àqueles que não têm, todas essas coisas são ditas em parábolas. Ainda estão em parábolas, Martin. Eles não entendem. Não. E Deus ainda está tentando, de diferentes maneiras, fazê-los compreender. Todo mundo quer que todo mundo entenda. Eu amo esse título aí atrás. A pedra de tropeço. O caminho, a verdade e a vida está escrevendo na areia. Acho que ele está escrevendo na areia dizendo, por favor, entendam qual é o problema de vocês. É um coração pecaminoso. Você não acha? Concordo 100%. Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Você é um sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio acaba? Não, ele já existia e vai continuar sendo para sempre. Então toda essa confederação anticristã será varrida do mapa. Irão embora como o pó da estátua, após a rocha de Daniel a atingi-la. Martinho Lutero diz, o Senhor jura e não se arrependerá. Tu és um sacerdote. Esta é a frase mais gloriosa de todos os salmos, onde Deus declara a nós que o seu Cristo seria o nosso bispo e sumo sacerdote, quem, sem parar, faria intercessão por aqueles que são seus, e ninguém mais além dele. Não seria Caifás, ou Anás, ou Pedro, ou Paulo, ou o Papa, mas Cristo, só Cristo. Portanto, nos refugiemos nele. Este é o Evangelho. Muito bem colocado. Não é? É incrível como os reformadores entendiam tão claramente as coisas. E é triste ver essas pessoas de hoje que se chamam luteranas. Mas será que ainda creem no que Lutero ensinou? Talvez algumas pessoas creiam, mas como igreja, como denominação, não acreditam mais em Lutero. Se eles não acreditam, Martin, eles precisam sair de Babilônia e unirem-se àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É isso aí. Muito bem. Quem é esse Jesus? Quem é essa pedra de tropeço? Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. Ele é o eterno e autoexistente Filho. Ora, Martin, isso não faz dele Deus? Não pode ser nada além disso. Desde a eternidade,
Enquanto a palavra de Deus fala sobre a humanidade de Cristo quando esteve sobre a terra, ela também fala decididamente com relação à sua pré-existência. A palavra existiu como um ser divino, como o eterno Filho de Deus, em união e unicidade com seu Pai. Desde a eternidade, já era o mediador da aliança. Aquele em quem todas as nações da terra, tanto judeus como gentios, se o aceitarem, serão abençoados. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Antes que homens ou anjos fossem criados, a palavra estava com Deus e era Deus. Isso é bíblico? Totalmente. E claro como o sol. As testemunhas de Jeová não alteraram isso daí para reduzir Cristo a apenas um ser criado? Em Cristo está a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. 1 João 5,12. A divindade de Cristo é a certeza do crente da vida eterna. Isso é tão importante que precisa ser repetido o tempo todo. Tá bom, eu repito. A divindade de Cristo é a certeza da vida eterna do crente. Eu também creio nisso. Eu gostaria que todos crescem, judeus e gentios. E a nós ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a certeza de cada promessa. Eu sou. Não tenha medo, Deus está conosco, é a certeza de nossa libertação do pecado. Martin, essas declarações não estão todas na Bíblia? Sim. Jesus não é o eu sou? Então ele é Jeová. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Portanto, veja que este é um resumo do plano da salvação. Algumas traduções da Bíblia não tentaram mudar isso? Infelizmente sim. Pois é. Martin, não é uma pedra de tropeço? Sim, mesmo na igreja cristã. É incrível. Outra citação do Espírito de Profecia. Cristo era um com o Pai. Ainda assim, estava disposto a descer da exaltação de ser um igual com Deus. Para atingir o seu propósito de amor pela raça caída, ele tornou-se osso de nossos ossos e carne de nossa carne. Quão largo é o contraste entre a divindade de Cristo e aquele bebezinho indefeso na manjedoura de Belém. Como é possível medir a distância entre o Deus Todo-Poderoso e um bebezinho indefeso? Satanás não tentou matar essa criança? Sim. Ele conseguiu? Não. Ainda assim, o Criador dos mundos, aquele em quem estava toda a plenitude da divindade, se manifestou como um bebê indefeso numa manjedoura. Muito superior a qualquer um dos anjos, igual ao Pai em dignidade e glória, e ainda assim vestindo o manto da humanidade. A divindade e a humanidade foram misteriosamente combinadas, e homem e Deus tornaram-se um. As religiões do mundo não odeiam isso? Com certeza. É como eu mencionei, até mesmo dentro do cristianismo, eles querem tornar Jesus uma criatura, um ser inferior a Deus. Eu tenho um exemplar do Alcorão. Seu prefácio contém declarações tão horríveis sobre a divindade de Cristo que te faz estremecer. Eles dizem que qualquer um que acredita na divindade de Cristo será destruído. A divindade de Jesus não é a grande razão da contenda? Ele não é mesmo uma pedra de tropeço? Mais uma citação do Espírito de Profecia. Cristo mostrou a eles que, apesar de contarem sua vida como menos de 50 anos, a sua vida divina não podia ser contada pela computação humana. A existência de Cristo antes de sua encarnação não pode ser medida por figuras. A vida original, não emprestada, não derivada. Eu disse que ia repetir, Martin. A divindade de Cristo é a segurança da vida eterna do crente. Ou você a tem, ou não tem. É isso aí. E é incrível como Satanás tenta de tudo mesmo, para fazer com que você deixe de acreditar na divindade de Cristo.
Mas aí você fica sem base como cristão. Porque você, nesse caso, acredita em algo? Ou você adota um discurso para defender que, de novo, acaba te levando para longe de Cristo? Mais uma citação do Espírito de Profecia. Jesus declara: qualquer um que seja da verdade, ouve a minha voz. Ou seja, o seguem. Por acaso as religiões fazem isso daí? Não? Não. Então, elas não são da verdade. Tendo permanecido nos conselhos de Deus, habitado nas alturas eternas do santuário, todos os elementos da verdade estavam nele e eram dele. Ele era um com Deus. Isto significa mais do que as mentes finitas podem compreender para apresentarem em cada esforço missionário Cristo e Ele crucificado. Ele foi ferido por nossas transgressões, foi machucado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e em suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Certa vez eu estava discutindo com um judeu ortodoxo sobre esta declaração. Ele ficou tão bravo quando eu apontei que isso só podia se aplicar a Jesus Cristo. Ele disse: não, isso se aplica à nação judaica. Então é incrível que sempre que você mostra a Bíblia para alguém com relação a alguma coisa de Jesus, como a questão da divindade de Jesus, as pessoas ficam muito bravas. É interessante, não é? Mas elas estão refletindo a ira de quem? Ora, de Satanás. Muito bem, Martin. Ele o tornou pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que nele pudéssemos nos tornar justos diante de Deus. 2 Coríntios 5:21. Cristo crucificado por nossos pecados, Cristo ressuscitado dos mortos, Cristo ascenso aos céus como nosso intercessor. Esta é a ciência da salvação que precisamos aprender e ensinar. Este é o fardo de nossa obra. Se nós temos uma religião sem Cristo, Martin, essa religião não leva a nada. E também sempre será centrada no próprio eu. Sim. Ele é o Redentor do mundo. Ele se coloca entre Satanás e cada alma, pois Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Martin, o cinto da verdade. Devemos cingi-lo. Precisamos dessa verdade. Martin, se você não tem o cinto da verdade, suas calças vão cair. E você vai ficar nu, pois não terá a justiça de Cristo. Aqueles que colocam seus pecados sobre Cristo por meio da fé em sua justiça serão vitoriosos. Como nosso mediador, Jesus é plenamente capaz de completar sua obra de redenção. Mas a que preço? O Filho de Deus, sem pecado, foi condenado pelo pecado no qual ele não tinha parte, para que os pecadores, por meio de arrependimento e fé, possam ser justificados pela justiça de Cristo, na qual não tinham mérito pessoal. Os pecados de cada um que viveu sobre a terra foram colocados sobre Cristo, testificando do fato de que ninguém precisa ser um perdedor no conflito contra Satanás. A provisão foi feita para que todos se apoderem da força daquele que salvará completamente todo aquele que vai a Deus por meio dele. Esta é uma das declarações mais lindas que um ser humano pode ler. E mostra que há um convite aberto a todas as pessoas da Terra. Você tem que aceitar a justiça de Cristo. Mas a guerra contra esta declaração aí é inacreditável. Se você parar para pensar em toda a estrutura da Inquisição, foi para lutar contra esta declaração. Porque eram eles que tinham autoridade. O Papa, você precisa dele para a salvação. E ele ainda é, hoje, o líder do mundo religioso. Todos se maravilham após ele. Todos se maravilham após ele. Aqui temos Martinho Lutero novamente, e ele está falando sobre este verso. Pois Deus, que comandou que a luz brilhasse sobre as trevas, brilhou sobre os nossos corações para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Se você quer descobrir sobre a glória, o caráter de Deus, então olhe para a face de Jesus. Martinho Lutero disse: a maior lição ao se estudar a divindade é que aprendemos muito bem a conhecer Jesus Cristo, quem é revelado de maneira muito graciosa a nós. Nós nos esforçamos
para conciliar a boa vontade e amizade dos homens, de forma que eles se mostrem favoráveis a nós. Mas quanto mais não deveríamos nós tentar nos conciliar com o Senhor Jesus, para que Ele seja gracioso conosco? Pedro disse: cresçam no conhecimento de Jesus Cristo, falando a respeito daquele compassivo Senhor e Mestre, de quem todos deveriam aprender somente das Escrituras, aonde ele diz: pesquisai as Escrituras, pois elas testificam de mim. Uma vez que as pessoas o rejeitam, será que elas realmente estudaram a Bíblia? Não. E além disso, deve ser um estudo sem egoísmo. O que quer dizer que você não pode ter preconceitos e nem motivos egoístas. Beijai o filho. Isto está no livro de Salmos, é Antigo Testamento. Pois é. Façamos o homem à nossa imagem. Isso é plural. Ele estava falando com Jesus, mas hoje dizem que estava falando com os anjos. Isso é ridículo. Sim, pois quem estava criando era o Criador, não os anjos. Martinho Lutero tem coisas muito interessantes a dizer. Eu sei que eu estou salientando bastante isso, mas isso precisa ser salientado, porque o mundo rejeita essa verdade. Sabe, as pessoas não tomam tempo para ler. Então, que leiam agora. Vamos ler. Muito bem. Se Cristo não for Deus, então nem o Pai e nem o Espírito Santo são Deus. Porque assim diz o nosso artigo de fé: Cristo é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Se ele dissesse isso hoje, ele seria uma das pessoas mais odiadas no mundo. É claro que seria. Muitas pessoas falam da divindade de Cristo, como o Papa e outros. Mas eles discursam, assim como um cego discursa sobre cores. Ou seja, não tem ideia do que estão falando. Portanto, quando ouço Cristo dizer: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu passo a acreditar firmemente que toda a divindade está falando por meio de uma substância não dividida e sem separação. Portanto, se qualquer um pregar para mim um Deus que não tenha morrido na cruz, eu não aceitarei esse Deus. Você concorda? Completamente. Sério? Mas aí você vai entrar em conflito com o planeta inteiro? Eu escolhi que farei aquilo que Deus pede, e não o que o mundo pede. Você está adotando a mesma postura de Lutero? Eu seguirei o exemplo desse Martin aí. Ele continua: as Sagradas Escrituras, especialmente o apóstolo Paulo, na verdade em toda parte, atribuem a Cristo aquilo que atribuiriam ao Pai, ou seja, o poder divino e todo-poderoso, para que ele possa dar graça e paz de consciência, perdão de pecados, vida, vitória sobre o pecado, morte e o diabo. A menos que Paulo estivesse roubando de Deus a sua honra e dando-a a outro que não fosse Deus, ele não ousaria atribuir tais propriedades como atribui para Cristo se esse não fosse Deus. Não dá para dizer que ele dá graça e perdão de pecados e vitória sobre o diabo se ele não for Deus. Jesus também não poderia aceitar ser adorado se ele não fosse Deus? Muito menos Tomé se ajoelhando diante dele, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Ele então cita Isaías, dizendo: e o próprio Deus diz: eu não darei minha glória a outro, e certamente nenhum homem pode dar a outro aquilo que ele não tem. Jesus morreu na cruz justamente por ter ficado aparente para todo mundo que ele estava alegando ser Deus. Correto? Mas ele provou que estava correto pela ressurreição. Mas, vendo que Cristo concede graça e paz, assim como o Espírito Santo, e redime do poder do diabo e da morte, portanto, é mais do que certo que ele possua um poder infinito, imensurável e todo-poderoso igual ao do Pai. Jesus Cristo é simplesmente Deus. Esta é uma pedra de tropeço, Martin. Que ele possua um poder infinito, imensurável, todo-poderoso, igual ao do Pai. Não deveríamos considerar outro Deus além de Cristo. O Deus que não fala por meio da boca de Cristo não é Deus. Deus, no Antigo Testamento, ligou-se ao trono da graça. Era lá o lugar onde ele escutaria, contanto que a política e governo de Moisés permanecesse firme e florescesse. De igual maneira, ele não dará ouvidos a homens ou criatura humana, a não ser por meio de Cristo. Você concorda com isso? 100%. É muito poderoso.
mas também causa muita divisão, porque este é o único caminho. E se é o último caminho, então ele vai ouvir de ninguém mais além da boca de Cristo. Alguns judeus iam de lá para cá com incenso ardente, fazendo ofertas aqui e ali, buscando Deus em vários lugares, sem considerar o tabernáculo. E ainda é assim. Nós buscamos Deus em toda parte, mas se não buscarmos Deus em Cristo, não o acharemos em nenhum outro lugar. Veja que interessante. Martin, o que isso faz com todas as religiões do mundo? Simplesmente tira o sentido delas. Lutero tinha uma visão incrível. Agora, eu aceitei Cristo como consequência da palavra. Muito antes de ler estas citações, Essa é a primeira vez que eu li isso daí. estas declarações não influenciaram em nada o meu pensamento, mas confirma o que eu penso. Exatamente, eu concordo com isso aí, porque é essa conclusão que eu chego quando eu estudo a Bíblia. Agora vamos ler algo triste. Algo muito triste. É verdade que Martinho Lutero está correto aqui, mas infelizmente ele errou em outro ponto. É muito triste, Lutero, mas as suas esperanças foram lançadas por terra. Vocês já vão entender. Leiamos. Que espírito astuto e poderoso é o diabo, que pode amedrontar e com seus dardos inflamados afastar os homens de bem deste excelente conforto e fazê-los entreterem-se com outras cogitações sobre Cristo, como, por exemplo, a de que ele não é o nosso sumo sacerdote, mas reclama de nós diante de Deus, ou que ele não é o bispo de suas almas, mas um juiz bravo e cruel. O diabo faz de tudo para que mal interpretemos o caráter de Deus. O Senhor disse a Cristo: governe no meio de seus inimigos. Em contrapartida, o diabo alega ser o príncipe e Deus deste mundo. Ele é, portanto, o inimigo declarado de Jesus Cristo e de sua palavra, e daqueles que seguem em sinceridade e genuinamente esta palavra. Portanto, se você segue a palavra, você está em perigo. Porque você está bem no meio do conflito entre Cristo e Satanás. E como já dissemos, não tem meio termo aqui, do contrário, você será esmagado. Devemos escolher um ou o outro. E então ele continua dizendo: é impossível a Jesus Cristo e ao diabo permanecerem debaixo do mesmo telhado. É o que você acabou de dizer, Martin. Um deve se submeter ao outro, o diabo a Cristo. Os judeus e os apóstolos estiveram, por algum momento, debaixo do mesmo teto, mas os judeus terminaram praguejando e perseguindo os apóstolos e seus seguidores. Algum tempo depois, no entanto, eles mesmos foram enxotados pelos romanos. Da mesma maneira, os luteranos e os papistas não podem ficar juntos. Um lado deve se submeter ao outro, e com a bênção e ajuda de Deus, serão os papistas. Coitado do Lutero. Mal sabe ele que 500 anos depois deste evento, os luteranos, de fato, voltaram atrás e começaram a se sentar em concílios ecumênicos e assinaram a declaração conjunta sobre a justificação. Os seguidores de Lutero se submeteram como uma instituição. Mas existem indivíduos nessa igreja que Lutero levantou sobre a terra que aceitarão que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O único. O único, e que vai separar tudo destas instituições. Eles o tornaram menos do que o que ele realmente é. Imagine, Martin, pegar um mero homem e elevar a sua autoridade acima da de Jesus. Isso não é uma afronta? Sim, mas as outras religiões fazem isso consigo mesmas. Elas te colocam, como já vimos na outra palestra, você é Deus, você é divino. Inacreditável. Mais uma citação de Lutero. A ira é grande e devoradora, com a qual o diabo tem lutado contra o Filho de Deus e contra a humanidade. Certa vez, eu vi um lobo devorador de ovelhas. Quando o lobo entra no redil, ele não come até que tenha matado todas elas. Só então ele começa a comer com a intenção de comê-las todas. Assim também é com o diabo. Eu agora, pensa ele, dei um jeito em Jesus, e no tempo certo também vou dar um jeito em seus discípulos. Mas a tolice do diabo
é que ele não enxerga que ele tem que lidar com o Filho de Deus. Ele não sabe, no fim das contas, quando ele será banido. Acontecerá que o diabo deverá ficar com medo de uma criança em um bercinho, pois quando ele escuta o nome de Jesus, dito em verdadeira fé, ele não pode permanecer. O diabo preferiria passar pelo fogo do que permanecer onde Cristo está. Portanto, é dito de maneira justa, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, para que essa não possa escutar ou ver Jesus Cristo. Martin, Cristo será vitorioso. Por que não escolhermos o lado vitorioso? Sabe, Jesus já ganhou. Ele já conquistou a vitória sobre Satanás? Ali no deserto, na cruz. Agora Jesus só vai voltar para buscar os seus? Sim, Jesus ganhou dele no deserto e ele pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Ambas as coisas são negadas pelos sistemas religiosos estabelecidos. Agora, Martin, é isso que precisamos entender. Se não nos apegarmos a Cristo, a nossa religião é fútil. Lutero continua: é nada mais certo que isso. Aquele que não se apega a Cristo pela fé e conforta-se nele, por Cristo ter se tornado maldição por ele, permanece assim na maldição. Só aí já vai todo o catolicismo. Se você não permitir que Cristo leve os seus pecados, você vai continuar carregando? E eles inventaram o purgatório para que você possa pagá-los. Apenas o Papa pode livrá-lo da punição. Esse é um sistema ridículo, é algo que nega completamente a Bíblia. Quanto mais trabalhamos para obter graça, menos sabemos como nos apegar a Cristo. Pois aonde ele não é compreendido pela fé, não se pode esperar conselho, ajuda ou conforto, mesmo que nos atormentamos até a morte. E ele fez isso. Antes de reconhecer Cristo como seu Salvador, ele se castigava. Mais uma citação do Espírito de Profecia. Os líderes judeus estavam enraizados numa rotina de cerimônias e tradições. Seus corações haviam se tornado como odres secos, satisfeitos com uma religião legal. Era impossível a eles tornarem-se os depositários da verdade viva. Era impossível e ainda é. Verdade. Eles não queriam que um novo elemento fosse trazido para sua religião. A fé que trabalha pelo amor e purifica a alma não poderia encontrar lugar na união com a religião dos fariseus, constituída de cerimônias e tradições de homens. Unir os ensinamentos de Jesus com a religião estabelecidas era vão. A verdade vital de Deus, assim como o vinho, estouraria os velhos odres da tradição farisaica. Muito bem colocado. Isso é brilhante. E ainda vale hoje. Todas as tradições têm que acabar. Devem acabar. Se você não aceita Jesus, assim como eles que o rejeitaram, o que sobra no caso? Cerimônias e tradições. Cerimônias sem Cristo. Tradições são tão inúteis para salvar como Deus dos hindus. Muitas pessoas estão presas à Babilônia por causa de tradição. Porque seus pais estavam na igreja tal, ou sua família pertencia a outra igreja. Mas precisamos tomar muito cuidado com tradição. Por acaso, a tradição nega a lei de Deus? Sim. Não foi Jesus que disse, em vão vocês me adoram ensinando doutrinas e mandamentos de homem, colocando de lado a lei de Deus pelas suas tradições? Portanto, eles não apenas rejeitam Cristo como seu Salvador, mas rejeitam o sistema de governo dele. Eles rejeitam a sua lei. E quando você rejeita Cristo, você não tem Salvador. E quando você rejeita a lei dele, você é um pecador. Então, se você aceita Cristo, mas não quer aceitar a lei dele, você está do mesmo lado que as pessoas que rejeitam a Cristo, porque não dá para separar as duas coisas. O diabo passou manteiga nos dois lados do pão dele. Uma religião legal nunca leva as almas a Cristo. Isto não está em harmonia com o que Lutero disse? Sim. Pois é uma religião sem Cristo e sem amor. O jejum ou oração
feita por um espírito autojustificador, é uma abominação à vista de Deus. Palavras bem fortes. Mas nós lemos isso em Miqueias. A solene assembleia de adoração, os círculos de cerimônias religiosas, humilhação externa, a imposição de sacrifícios, proclamam que o praticante dessas coisas considera ele mesmo como justo e está destinado para o céu. Mas isso é tudo ilusão. Nossas próprias obras jamais poderão comprar-nos a salvação. Você pode oferecer bodes, ovelhas e touros o quanto quiser. Pode construir templos e glorificar cerimônias. É tudo inútil. É isso aí. Sem Cristo, não quer dizer nada. Os homens devem se esvaziar do eu antes de poderem ser, no sentido completo, um crente em Jesus. O eu é renunciado quando o Senhor pode tornar o homem uma nova criatura. Somente novos odres podem comportar novo vinho. O amor de Cristo irá animar o crente com a vida nova. O caráter de Cristo será manifestado naquele que olha para o autor e consumador de nossa fé. Martin, o caráter de Cristo era: eu vim fazer a tua vontade, ó Deus. Está escrito de mim no livro. Deixa eu fazer uma pergunta, Martin. O mundo precisa de um verdadeiro reavivamento? Sim. Não um reavivamento de reconstrução de templos em Jerusalém, ou Israel, ou sionismo, ou Fratelli Tutti, essas coisas aí. Não, é um reavivamento bíblico. Precisamos de um reavivamento da fé verdadeira. Mais uma vez, leremos o espírito de profecia. O apóstolo Paulo declara que todo aquele que viver piedosamente em Jesus Cristo sofrerá perseguição. É exatamente isso, Martin. Se você fala a verdade, você é automaticamente inimigo da humanidade. E o perseguidor maior é o Papa. Por que então parece essa perseguição estar tão adormecida? A única razão é a de que a Igreja se conformou às normas do mundo e, portanto, não desperta nenhuma oposição. A religião de nossos dias hoje não é a pura e sagrada religião que marcou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É somente por causa desse espírito de condescendência com o pecado, pelo fato de grandes verdades da palavra de Deus serem consideradas de maneira tão indiferente, porque existe tão pouco poder vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular com o mundo. Deixe que haja um reavivamento de fé e poder, assim como na igreja primitiva, e o espírito da perseguição será reavivado, e o fogo da perseguição será reacendido. Por que Estevão foi apedrejado? Porque ele pregava que Jesus Cristo é o único caminho. Por que Pedro foi posto na prisão? Pelo mesmo motivo. Por que Paulo foi decapitado? Pela mesma razão. Apocalipse 17, 12 e 13. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis com a besta por 1 hora. Portanto, as nações do mundo estarão em harmonia com o papado. O Papa não vai agora à COP28? Sim, pessoalmente, pela primeira vez. Ah! Estes têm uma mente e darão seu poder e força à besta. Se você der o seu poder e força à besta, você rejeita a pedra, e ela se torna uma pedra de tropeço para você. Se rejeitamos o caminho, a verdade e a vida, não é isso que acontece? Assim, você está, infelizmente, rejeitando todo o plano da salvação. A Igreja Papal nunca retrocederá de sua alegação de infalibilidade. Tudo o que ela fez em sua perseguição àqueles que rejeitaram seus dogmas, ela julga ter sido correto, e não repetiria ela os mesmos atos, caso a oportunidade lhe fosse dada? Remova as restrições agora impostas pelos governos seculares, e Roma teria reinstituído seu antigo poder, o que resultaria no rápido reavivamento de sua tirania e perseguição. Ele não disse há pouco tempo que os fundamentalistas que creem na Bíblia, do jeito que ela é, devem ser silenciados e banidos? Sim, ele quer que as Nações Unidas tenham ainda mais poder.
para impor as suas leis e regras. Então, eles querem o poder de volta? E isso está acontecendo. Teremos que escolher ou eles ou Jesus. Apesar do declínio da fé estar tão propagado, existem verdadeiros seguidores de Cristo nessas igrejas. Martin, há muitas pessoas que desejam por algo mais profundo do que a mera reinstituição de cerimônias e guerra e um sistema velho e ultrapassado. Muito bem colocado. Há pessoas em muitas igrejas que estão buscando a verdadeira luz em meio a todas essas trevas. Antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento da piedade primitiva, não testemunhada desde os tempos apostólicos. O Espírito de Deus será derramado. Muitos se separarão dessas igrejas, cujo amor pelo mundo suplantou o amor por Deus e sua palavra. Muitos ministros e pessoas irão com prazer aceitar aquelas grandes verdades que preparam o povo para a segunda vinda. Martin, eu gostaria de fazer um apelo às igrejas cristãs. Voltem às raízes. Agora. Não há tempo a perder, a hora é agora. Estamos no fim. A nossa mensagem não é diferente da de Pedro no Pentecostes. Ele acusou os judeus que tinham perseguido e matado o justo, o Messias enviado por Deus. E cabe a nós dizer a mesma coisa. Temos que dizer ao mundo que este Jesus que eles rejeitam, esta pedra de tropeço, é o único caminho da salvação. E então podemos dizer, aquele que testifica dessas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Venha, ó Senhor Jesus. Estamos no limiar da vinda de Cristo. Não seria agora o tempo de abraçá-lo? Não há outra hora como agora, o nosso presente. A hora é agora. Vamos orar. Querido Pai, o mundo está à beira da destruição. Está correndo aceleradamente para o precipício. Ainda assim, o Senhor estende as suas mãos, assim como há 2000 anos atrás, dizendo, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Estamos cansados, sobrecarregados, precisamos de descanso. Ajuda-nos a aceitarmos a justiça de Cristo, aceitarmos que Jesus é o único caminho da salvação. A pedra que foi rejeitada há 2000 anos atrás continua a ser rejeitada hoje. Senhor, abra os nossos olhos, dá-nos sabedoria e o poder do Espírito Santo para fazer a escolha correta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, pessoal. Estamos indo para o Brasil. Martin, I'm impressed. I don't know what you said, but I hope people understood it. But in case they didn't, I could just say to them that God willing, we will be in Brazil at the end of February of 2024. So please subscribe to the website, campaltercierollano.com. I don't know whether I pronounced that correctly either, But I'm sure people will understand. but I think they will understand. Thank you and see you hopefully soon. Many blessings.